gravação pelo OBS Studio, para a gente jogar esse trem na internet. Estamos gravando já, dos dois? Sim, estamos gravando. Bom dia a todos, novamente. Aula passada, a gente começou a ver o que a gente chama de teorema, teorema, né, do... Como é que chama? Teoria monodimensional, né? Onde a gente falou, né, como que a gente começa a modelar o escoamento do fluido, e a gente começa com as hipóteses bastante ideais, certo? Que tem um número de palhetas que é infinito, daí o fluido só vai poder escoar em um determinado, né? Como é que fala? Só vai poder seguir um determinado caminho, ao invés de poder criar diferentes recirculações aqui no interior entre uma palheta e outra, formando um perfil de velocidades, certo? E aí o que acontece? A gente também tinha a segunda hipótese simplificadora, que era justamente as palhetas não terem espessuras, para que, não tendo espessura, elas não influenciem na área que o fluido ia ter para poder escoar. E a gente começou a pegar a equação do Bernoulli, e a partir dela e do triângulo de velocidades que a gente tinha na entrada e o retorno, na entrada e a saída, a gente chegou numa tal de equação de Euler. Certo? Ou Euler, conforme vocês prefiram, tá? Onde parte dessa equação aqui corresponde, né, à energia, que a gente chama de energia de pressão, que seriam os sistemas aqui da variação da energia tangencial e variação da energia relativa, e a energia dinâmica é relacionada à variação, né, da energia, da velocidade absoluta que o fluido vai ter. Certo? E a gente fez essas deduções todas aqui, ó, baseadas basicamente em um rotor radial, ou seja, com ângulo α1 igual a 90, certo? Onde a altura dos triângulos ia ser iguais, já que a gente ia ter o CM1 e o CM2 iguais, ou seja, basicamente essas mesmas alturas. Para áreas iguais, a gente teria as vazões iguais dos dois rotores. Tá? E o que a gente fez? Baseado nessa trigonometria, a gente escreveu, né, quem seria o W2 menos o C12, menos o C1, que fica igual ao CO2 menos o 2 menos o CO2 ao quadrado. Então, a gente pegou esse cateto aqui do W2, esse cateto aqui que seria a mesma coisa do valor do C1 ao quadrado, certo? Pegou um menos o outro, chegou nesse outro cateto que seria o total, que é o 2 menos o CM2, que é essa projeção, né, do C2, né, sobre a velocidade de U aqui, certo? E aí a gente pegou a equação do titio Euler ou Euler e fomos desbravando ela. Pegamos as correlações aqui das velocidades, etc., né? E fomos substituindo ela com base nessas três equaçõezinhas. Onde a gente chegou que a energia dinâmica ia ser basicamente em função, né, do valor do CO2 ao quadrado sobre 2G, enquanto a energia de pressão, já que ela seria dada em função desses termos aqui, a gente ia quebrar ela os termos de W1 e W2, etc., nesses termos daqui, ia resolvendo para poder chegar à altura manométrica em função desse termo daqui, ó, do 2 vezes o CO2 sobre a gravidade, e no caso da energia de pressão, a gente pegaria a altura manométrica teórica total para uma infinite de palhetas menos a altura dinâmica. Então, a gente pegaria esse termo menos este, certo? De tal forma que a gente acaba obtendo, né, como energia para pressão, essa expressão aqui de U2 ao quadrado, né, menos o 2 menos o CO2 ao quadrado sobre o 2G. Então, foi uma aula cheia de deduções, que não necessariamente, né, que não necessariamente representa algum conhecimento, é só um algebrismo matemático, mas agora, com base nessas equações aqui, é que a gente vai ver a influência dos ângulos, principalmente o ângulo β2, tá, para a gente. Então, chegamos a todas as influências, certo? Das equações, e a gente vai começar a ver justamente essa influência da energia cedida em função do ângulo. No caso, a gente pode ter questão de classificação ainda, tá? Rotor com palheta inclinada para trás, seria este caso aqui, onde o ângulo β2 é menor que 90. Rotor de palheta radial inclinada para frente, que é o ângulo β2 maior que 90. E o rotor, né, de palheta inclinada de 90 graus em relação à saída, que aí é um rotor que a gente chama de palheta reta, alguma coisa assim, certo? Que aí o que acontece para essas condições aqui? Ó. Se a gente for estudando as variações do ângulo
beta 2, etc., né, considerando que a gente vai ter, por exemplo, numa condição aqui, ó, que seria o primeiro caso para a gente vai ter um ângulo beta 2 de tal forma que a velocidade periférica, que seria o CO2 para a gente, ela seja zero, certo? Então, a gente queria uma expressão aqui, para a altura manométrica, como que ela ficaria no caso de um ângulo beta 2, no ângulo alfa 1 igual a zero, ou igual a 90, a gente teria o termo do CU1 igual a zero, e aí esse termo que é negativo dentro da altura manométrica, ele some, daí a altura manométrica vai ficar apenas em função do CO2 vezes o 2, e o que ele quer para a gente avaliar é qual seria a altura, ou qual seria o ângulo beta 2, para que esse termo aqui do CO2 seja zero também. Se esse termo do CO2 aqui for zero, vai acabar dizendo para a gente que a altura manométrica para a gente vai ser nula para aquele, como é que fala? Para essa condição. Certo? Então, ele está querendo procurar um termo onde, da altura manométrica teórica, né, teria um zero para ela. Então, na hora que ele procura isso, ele pega o termo da energia de pressão, vai igualar ela a zero, certo? E daí, o que vai acontecer? É para o CO2, né, no caso da... Perdão. CO2 no caso do ângulo α2 igual a 90, para ver o que acontece com o CO2, né? Que o CO2 seria a projeção do C2 sobre a velocidade tangente, que seria o 2, certo? Então, neste caso, a gente teria o ângulo igual a 90, o termo do CO2 vai dar zero, então ele zera, né, essa expressão aqui, ó, do termo do 2, então a gente ficaria com o 2 ao quadrado, que ficaria subtraindo nesse termo do 2. Então, a energia de pressão para a gente vai dar zero, a energia dinâmica para a gente também vai dar zero, certo? Então, a altura manométrica teórica ela também vai dar zero. Então, esse ângulo aqui do α2 é o ângulo que a gente chama de ângulo crítico inferior, que seria uma condição onde ele não poderia operar, porque senão ele vai dar uma altura manométrica que é nula. Então, ele fica basicamente só recirculando a água fica girando dentro do caracol e só. Tá? Não consegue fornecer uma energia efetiva para o fluido. Por um segundo caso para a gente, ele está querendo que a gente encontre, né, um ângulo tal, que esse termo do CO2, ele fique igual ao próprio 2, certo? Então, ele está procurando um ângulo pequeno o suficiente para que esse termo do CO2 ele fique inteiro, né, em cima do 2, uma condição para ele. Então, é o caso, né, da gente ter, por exemplo, um ângulo beta 2, que seria esse daqui, ó, igual a 90 graus, certo? Então, o que vai acontecer? Neste caso, a altura dinâmica para a gente seria igual ao CO2 ao quadrado, né, sobre 2G, já que o CO2 vai ser igual ao próprio 2, a gente vai ficar com a altura dinâmica, vai ser o 2 ao quadrado sobre 2G, certo? E no caso da energia de pressão, uma vez que o CO2 aqui vai ser igual ao próprio 2, esse termo aqui, ou essa parêntese aqui, vai ficar zerado, eu vou ficar com o 2 menos o 2, para ser elevado ao quadrado continua como zero. Então, a energia de pressão para a gente ficar com o 2 ao quadrado sobre 2G. Então, neste caso, olha o que está acontecendo. A energia estaria sendo fornecida como energia dinâmica e como energia de pressão, elas vão ser iguais, certo? E uma vez que a gente somar elas, né, basicamente o 2 que ficaria no denominador cancelaria com o 2 do numerador. E a gente ficaria aqui, tanto a energia de pressão quanto a energia dinâmica, né, elas vão ser a metade da energia manométrica teórica para paletas infinitas. Certo? Essa seria uma condição para esse ângulo beta 2 aqui igual a 90. Né? Entre o alfa 2 igual a 90 e o beta 2, que está crescendo, né? Saindo de valor pequenininho e crescendo para um valor de ângulo de 90, a gente saiu de uma altura que seria zero e foi para uma altura que ficou velocidade ao quadrado sobre 2G. O terceiro caso para a gente estudar, a gente vai considerar um perfil para a paleta de tal forma que esse ângulo beta 2 faça com que o CO2 ele fique igual ao dobro do 2, certo? Então, a projeção de C2 sobre o U vai ficar o dobro do próprio 2. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Já que CO2 aqui vai virar 2U2, eu vou ficar aqui com o 2 menos 2U2, vai ficar, então, menos o 2 aqui, ao quadrado. Então, vai ficar o 2 positivo. E aí,
o 2 ao quadrado positivo aqui, no frigir dos ovos, e aí quando a gente aplicar o sinal vai ficar negativo, então ficar com 2 ao quadrado menos o 2 ao quadrado, esse termo para a gente aqui zero, então não vai ter energia de pressão sendo gerada para esse ângulo β2 aqui, certo? E, no caso para a gente, a energia dinâmica depende basicamente do CO2 ao quadrado, ele vai virar 2, como é que fala? O CO2 vai virar o 2, ou 2U2, na verdade, na hora que a gente levar ao quadrado, vai ficar aqui 4U2 sobre 2G, na hora que a gente simplificar o 2 de cima com o 4, vai ficar 2U2 ao quadrado, né, dividido pela gravidade. Então, neste caso aqui, a gente tem uma condição onde toda a altura manométrica teórica vai ser igual ao termo da energia dinâmica, certo? Então, de repente, se um ângulo muito bom, por exemplo, de um ventilador, certo? Um rotor de ventilação ambiente, onde ele não vai dar nada de pressão, vai simplesmente acelerar o fluido para frente, certo? E esse ângulo β2 que torna, né, o CO2 igual a 2 vezes o 2 é o que chama de β2 crítico superior. Entre o β2 crítico inferior e o β2 crítico superior é que vai basear a nossa análise. Então, para uma condição inicial onde a altura, né, o CO2 vai ser igual a zero, certo? Daí a gente não tem nem energia de pressão, nem energia dinâmica sendo criada, certo? E aqui no extremo a gente teria basicamente só energia dinâmica sendo criada, não tem nada de energia de pressão sendo criada nesse outro ângulo. E o que acontece aqui? Entre esse β2 crítico inferior e esse β2 crítico inferior, a gente vai ter uma relação entre energia de pressão e energia dinâmica, que inicialmente, né, a gente vai ter a energia de pressão, né, crescente linearmente, ou a altura manométrica teórica, né, crescente linearmente, enquanto a altura dinâmica ela vai crescendo conforme uma parábola. E uma menos a outra, a energia de pressão que a gente vai ter seria só esse intervalozinho aqui, ó, entre a curva, ou a reta da altura manométrica teórica, e a curva da altura dinâmica, certo? Que é ela que vai crescendo com a velocidade do U2. Certo? Então, de tal forma que em algum ponto aqui, normalmente, a gente vai procurar obter, né, qual que vai ser o ângulo β2 tal, que vai atender a nossa relação. E aí, o ótimo para ele depende. Qual é a aplicação? É uma aplicação onde eu vou precisar de mais altura ou uma aplicação onde eu vou precisar de mais vazão? Se for uma aplicação que eu vou precisar de mais vazão, provavelmente vai estar mais próximo aqui, ó, desse ponto crítico superior para a vazão ser elevada. Se ele for para ganhar uma grande altura, aí normalmente a gente ficar aqui mais próxima, né, desses ângulos aqui para a gente poder ter uma altura elevada, né, para uma vazão suficiente para atender a instalação. Alguma dúvida aqui, gente? Dúvidas? Nessa explicação toda aqui dos ângulos, das equações, certo? Mais ou menos para a gente ter uma ideia, né, da influência desse ângulo aqui, certo? Nesse início é só isso, né, que está sendo analisado, mas mais para frente, quando a gente tiver um domínio maior das equações todas, aí eu vou analisar ângulo a ângulo, né, parâmetro por parâmetro com vocês. Descendo aqui sem dúvidas, então tá bom. Vou acreditar, viu, Vinícius? Vamos acreditar. Tomara que sim. Vamos na fé. Deixa eu diminuir aqui, Ctrl L. E aí vem. O que acontece? Normalmente, para a maioria das bombas, onde a gente quer vencer um desnível relativamente maior, claro, né, com uma vazão que seja adequada para atender a demanda que a gente precisa, normalmente esse ângulo β2, comercialmente, ele vai estar em torno disso aqui, ó, entre 30 e 70 graus, certo? Para a gente fazer a construção da palheta, certo? E no caso do ângulo β2, isso para bombas, tá? E no caso do ângulo β2, esse valor crítico para ele, ou seja, o que ele não dá altura manométrica nenhuma, ele está muito próximo de 20 graus, certo? 20 uns quebradinhos. Então, a gente quer um ângulo que seja maior que 20, mas que comercialmente esteja entre 30 e 70, para quê? Ele está normalmente nessa região aqui, ó.
certo? Onde ele consegue fornecer uma altura manométrica razoável, certo? Onde boa parte é energia de pressão e boa parte é energia dinâmica ainda. Então, entre 30 e 70. Então, aqui e aqui. Esse aqui seria o 20, né? 30 estaria mais ou menos aqui, o 70 estaria mais ou menos aqui. Então, comercialmente, onde normalmente a gente acaba optando por trabalhar, screen, cadê? Certo? Onde a gente quer fornecer uma altura relativamente elevada para uma vazão ok para instalação. Então, normalmente aqui, ó. Aqui seria aproximadamente 20, então vou assumir que aqui mais ou menos vai ser 30, tá? Então aqui não começa de um ângulo zero. Então daqui, mais ou menos 70, aqui. Podia não ficar torto, né? Certo? Então essa região aqui é o que normalmente a gente vai encontrar essas bombas comerciais mais comuns. Entre 30 e 70. Ah, agora resolveu escrever, né? 30 graus. Certo? Essa normalmente é a faixa de bombas comerciais que a gente acaba trabalhando. Certo? Eu posso construir uma bomba para trabalhar aqui? Poder pode, né? Mas não é lá muito comum. Normalmente, como é que fala? Para ângulos maiores que 90, as principais aplicações que a gente tem são normalmente para ventiladores, tá? Justamente porque a gente quer muito mais energia dinâmica para movimentar o fluido que a altura manométrica. Então, para vazões mais elevadas, alguns rotores a 90 graus dão eficiência um pouquinho melhor, né? Como é que fala? Para a mesma vazão, o rotor com uma palheta, né? Com um ângulo menor que 90. Só por isso. Tá? Mas aquela história, sempre que a gente tem um ângulo beta 2 maior que 90, a gente tem no início da curva de comportamento, né, uma pequena parábolazinha onde a gente vai ter, naquela região da curvinha superior, dois pontos de diferentes vazões de uma mesma altura. Então, ela fica oscilando, né, entre um ponto e outro. Que são as... A gente já viu essas coisas aqui. Tá? Não vou voltar lá na outra apresentação. Certo? E aí o que acontece? Se a gente for analisar, né, a influência do perfil da palheta na curva de altura teórica, né, de altura manométrica em função da vazão. No caso da vazão para a gente, a maneira de fazer o cálculo dela é basicamente em função do rotor, da área do rotor e da velocidade com que o fluido vai estar atravessando essa área. Então, deixa eu vir com um rotor qualquer. Pode ser esse. Tira o screen, joga para cá. Então, a área por onde o fluido poderia entrar. E, de novo, igual a gente fez na aula passada. Formas 2D. Cilindrozinho. Gira, gira. Gira, filho. Deixa pra cá hoje. Aumentamos o tamanho. Pronto. E aí o que acontece? Quando o fluido estiver entrando, esse perímetro que a gente está vendo aqui é um círculo, certo? Como é que fala? O valor do perímetro dele é de 2πr, ou simplesmente π vezes o diâmetro. E a altura, né, ou a largura, assim, a espessura desse rotor, que daria, né, entre uma placa e outra, ele daria para a gente, né, qual que seria a área, né, para onde o fluido vai poder escoar. Então, na hora que ele estiver atravessando essa área aqui com a velocidade que vai ser a velocidade do CM1, ou seja, a própria altura, né, do triângulo de entrada,
a gente vai ter o cálculo da vazão feito a partir disso. Pra vocês terem uma ideia, vou pegar um rotor aqui do meu lado. Peguei um rotor aqui. Deixa eu abrir minha câmera aqui para vocês verem. Certo? E parar a transferência aqui. Aí vocês me veem de grande tamanho. E aí na hora que a gente pega um rotor igual esse daqui, aí o que vai acontecer? A espessura aqui da palheta, ela vai formar a altura daquele cilindro. E essa altura aqui que a gente vai utilizar para fazer o cálculo, né, da vazão, da entrada. Certo? Onde a gente vai ter o diâmetro de entrada aqui na região de entrada e a espessura aqui do rotor para fazer o cálculo da área. Óbvio que para esse daqui a gente tem rotor com geometria diferente. Ele não é plano 2D, ele é tridimensional, então ele vem para cá ou vem para fora, se projeta essa região de sucção aqui para fora, justamente para ele poder fornecer ou mais altura ou mais vazão. Acho que está mais associado à própria altura dele, na hora que ele vai direcionando as partículas do fluido, certo? Para ele aumentar a eficiência de operação dele, tá? Então, como é que fala? Essa curvatura aqui não faz parte da nossa análise 2D. Ela já tem essas diferenças. Então, é um rotor, vamos dizer assim, advanced, né? Precisa do 3D para a gente poder fazer essa análise. Voltando aqui. Vou só aproveitar que a gente deu uma paradinha para ver que mensagem é essa que chegou para a gente. Vai ser um bondinho, normalmente um bondinho. Ok. Não lembro. Deixa eu me fechar, fica focando aqui na nossa transmissão. Para a gente poder continuar. Então a gente vai ter como é que fala? A gente vai ter um cilindro desse aqui, ó, cuja área lateral é a área com que o fluido vai poder escoar, que vezes a velocidade cm1 do triângulo de entrada vai dar para a gente a vazão. No caso do triângulo de saída, deixa eu reduzir um pouquinho o zoom para a gente poder visualizar melhor. Mais um pouco, movimento, pronto, fecha. Aí o triângulo de saída para ele, aqui, só mostrar mais ou menos a área, tá? Eu vou tentar reduzir, não vou conseguir, né? Mas reduzir a espessura aqui. E a gente teria uma área aqui, é bastante comum que essa altura aqui do rotor ela seja menor na saída, justamente para que o fluido, na hora que estiver saindo, ele se acelere mais e ganhe mais energia cinética. Tá? Então ele começa escoando de uma área tem uma altura maior, certo? Na saída ele afina. Então é como se o... Vou tentar fazer assim. É como se... Oxe. Aqui não faz diferença. É como se ficasse com uma espessura menor aqui, ó. Certo? Continua fazendo os 360 aqui, mas a espessura menor aqui ajuda a acelerar o fluido para a saída. Certo? Porque senão você vai ter uma área muito grande aqui na saída e aí o seu fluido vai ter uma velocidade mais baixa. Aí ele perde energia cinética. O termo do 2 dele fica baixo, o termo do 2 ele fica associado à própria velocidade aqui, mas o termo do W2 ele fica pequeno. Certo? E aí, sem essa velocidade relativa aí, ele não consegue criar grandes alturas. Certo? O termo da energia de pressão fica pequeno. Lembra que a energia de pressão para a gente depende, né, dessas variações do termo aqui do W2. Tá? Então, seguinte, Ctrl L. Vou fechar a porta do laboratório aqui, que para mim tem ensurdecedor. Um instantinho.
que o compressor está operando ali, aí fica difícil até de eu conseguir pensar. Certo? Aí voltando ao ponto onde a gente estava. E aí o que, que vai acontecer? A nossa vazão, eu tenho cobrindo aqui, ó. A nossa vazão aqui, ela vai ficar basicamente em função, da área por onde o fluido vai poder escoar. Então, é o perímetro do ciclo, então π vezes diâmetro, vezes a largura do rotor. Perdão, a espessura do rotor. Então, daria o beta aqui. A gente vai ter isso calculado tanto em função do CM1, aí a gente teria em função do diâmetro 1 e da espessura de 1, a espessura do rotor em 1, certo? Quanto aqui nos termos de 2, certo? No caso aqui para a gente, se a gente for analisar o triângulo de velocidades, esse termo aqui do CO2, aqui aqui na expressão, para a gente poder trabalhar qual seria o tamanho dele, ou esse comprimento, para a gente poder calcular ele, em função de outros parâmetros que a gente conhece, a gente poderia basicamente pegar esse ângulo aqui, ó, que é o alfa 2, e esse ângulo aqui, que é o beta 2, que seriam conhecidos, a gente usa para associar ele, né, em função do 2, certo? E dessa altura aqui, ó, seria relacionada à vazão, que seria o CM2. Então, o CM2, por exemplo, ele estaria como sendo a tangente do beta 2, seria o CM2, né? Pelo esse pedaço aqui, que é o 2 menos o CO2, certo? E esse termo daqui, ó, que é o 2, ele estaria a tangente desse alfa 2, ele seria o mesmo CM2, né? Dividido pelo CO2. Então, se a gente brinca com essas expressões, a gente consegue chegar no que seria para a gente o termo do 2. Tá? No caso, interessa para a gente, já que é o que ele vai querer trabalhar para a gente, essa equaçãozinha aqui em formato dessa expressão aqui para o CO2. Então, vamos descrever ele. Opa! Vamos pegar ela aqui, ó, que eu usaria a tangente. Vou escrever aqui, ó. Pegar um 2 qualquer aqui, só para servir de referência. Tá? A tangente do ângulo beta 2 ela seria igual basicamente a este cateto aqui, que é o CM2, né? O CM2 aqui, que é a altura aqui do triângulo, né? Dividido, né, por esse cateto aqui. Eu não sei quanto que ele vale. Eu sei, por exemplo, o valor do 2, que é fácil de calcular. Então, eu vou escrever esse valor do 2 menos o valor que o CO2 teria. Então, teria aqui o próprio O2, né, menos o CO2. Então, eu estou pegando esse catetozinho aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, dessa linha tracejada até aqui, que é o 2 menos o CO2, que é esse pedaço inteiro, então sobra só esse cateto aqui para a gente, para você ver aqui nesse triângulo aqui, como esse cateto adjacente, e o cateto oposto para a gente é o CM2, certo? Então, se a gente quiser reescrever isso, Ctrl X, Ctrl V, esse termo do 2 menos CO2 é basicamente o termo do CM2 vezes, né, a tangente desse ângulo beta 2. Aliás, a tangente passa dividindo, né? Então,
eu posso colocar Ctrl X, assim, dividindo, ou então, se eu preferir, eu posso colocar esse termo aqui, ó, em função da cotangente, que é o inverso da tangente. É uma outra possibilidade para a gente escrever esse termo aqui do 2 menos o CO2. Tá? E aí, voltando. Certo? O que ele faz? Ele vai pegar para a gente esse termo do CO2 aqui, ó, dentro da equação aqui da altura manométrica teórica, e vai substituir por essa expressãozinha aqui, ó. Certo? Quando ele fizer isso, para não atrapalhar aquilo que a gente fez antes, vou pegar isso daqui, vou vir com ele para cá de novo. Vou colocar essa equação, essas duas equações que a gente acabou de criar, Ctrl X nelas, colocá-las aqui. Se elas se deixarem copiar, né? Então, o que acontece? Uma vez que para essas condições aqui, né? Rotor radial. Não precisa, deixa quietinho. A gente vai ter esse tipo de coisa aqui ocorrendo. A altura manométrica para a gente. Seria este termo aqui, ó. Ela ficaria basicamente em função do 2 que multiplica o CO2, que a gente teria aqui, ó. E aí o que acontece? Eu vou pegar esse termo aqui do CO2 e vou isolar ele. Eu vou pegar esse O2 que está aqui, positivo, Ctrl X, esse pedaço aqui não vai me interessar. Aí vou passar para o lado de cá, ele é negativo, então menos isto, mais isso, e eu vou trocar o sinal. Então vai ficar positivo, este lado aqui eu multiplico ele inteiro por menos 1, então esse fica positivo e esse daqui fica negativo. Então na hora que eu fizer a substituição aqui, ó, esse termo do CO2, ele vai virar para a gente esse termo enorme aqui, ó. É uma maneira da gente trabalhar também, certo? Com essa altura manométrica. O 2 que multiplica o 2 menos o CO2 com a tangente do beta 2, certo? Ou ainda, se a gente preferir, a gente pode pegar pela expressão da vazão, onde a vazão para a gente seria, né, uma velocidade vezes uma área, certo? Então, no caso, a gente vai ter o CM2, se a gente quiser trabalhar a área de saída, por exemplo, e vezes e aqui fica mais fácil de identificar que é a área, o diâmetro 2 e a espessura que o rotor vai ter lá na saída.
vai ser para a gente o B2. Certo? Essa aqui é uma maneira de a gente calcular. Outra possibilidade também, né, seria, para esse caso aqui de rotor radial, etc., vai de calcular também em função do termo do CM1 e da área 1. Então, CM1 aqui e termos da área 1. Ajuda. Fechei a janela, agora ficou um forno aqui. Tá? Então, se eu tenho o CM1 aqui, ó, e quiser escrever ele basicamente em função da vazão, no meu caso aqui do CM2 aqui, ó, a gente pode fazer é simplesmente pegar essa expressão e substituir, né, quem que seria a vazão para ela. Então, o CM2 basicamente seria a própria vazão, o Q, né, dividido pela área. Certo? Seria outra maneira da gente encontrar essa altura manométrica teórica. E por que em função desses termos? Porque vazão é um termo fácil de ser achado, velocidade U2 é um termo fácil de ser achado, o ângulo beta 2 às vezes é até dado. Então, fica mais fácil da gente trabalhar nesse formato específico para as equações, né? Do que ficar trabalhando em função da equação de Euler mesmo, onde a gente precisaria encontrar basicamente todas as velocidades para a gente poder chegar, né, em qual vai ser a altura manométrica, etc. Então a gente tem aqui uma relação, né, da altura manométrica e a vazão, se a gente quiser trabalhar nesse formato. Tá? Então, ele só colocando aqui de novo para a gente, para ficar mais bonitinho, né? A única diferença é que ele pega esse U2 aqui, ó, e vai colocar essa gravidade aqui também em evidência para ele. Então é como se a gente tivesse esse termo aqui, ó, Ctrl X, né, multiplicando este termo daqui, ó. Certo? E aqui a mesma coisa. Se pegar assim, Ctrl X, ver essa aqui fazendo isso. Então, para essa expressãozinha aqui, ó, ficando bastante atento agora ao ângulo beta 2. Se a gente tiver o ângulo beta 2 igual a 90, a cotangente de 90 é zero, certo? E aí a altura manométrica ela vai ficar independente da vazão. Ela vai ser basicamente, ela vai começar como sendo basicamente uma reta paralela ao eixo da vazão. Então ficaria para a gente, como é que fala? Que a altura manométrica não dependeria da vazão. A vazão poderia ser qualquer valor aqui, que a altura manométrica não ia ter nenhum tipo de dependência para ela. Certo? Então, é uma condição aqui para esse ângulo beta 2 igual a 90. Ela perde o efeito, o ângulo beta 2 perde o efeito, né, de alguma alteração dele em função da vazão. Certo? Se a gente tiver o ângulo beta 2 menor que 90, essa cotangente para a gente ela vai dar um valor positivo. Isso ela vai dar um valor positivo, como a gente vai ter esse sinal de menos aqui na frente, desse trecho todo aqui, ó, que vai acontecer que a altura manométrica teórica, que seria, né, de U2 ao quadrado, né, sobre G, ela ficaria com esse termo aqui negativo também subtraindo dela. Então, quando a gente tiver o beta 2 menor que 90, quanto maior for a vazão, menor vai ser a altura manométrica. Então, a gente tem a dependência, né, da altura manométrica em função de vazão para esse ângulo beta 2 aqui. Certo? Agora, se a gente tiver um rotor com as paletas inclinadas para frente, com o ângulo beta 2 maior que 90, no caso, aí o que acontece? A cotangente vai ficar menor que a unidade, então esse valor aqui da cotangente vai ficar menor que 1, com esse sinal de 1 aqui que a gente teria, a gente ficaria com esse trecho aqui também positivo. Então a altura manométrica basicamente ia aumentar em função da vazão para esse tipo de coisa aqui, ou para esse tipo de ângulo aqui. A gente teria uma reta ascendente, né, em função da vazão, neste caso aqui, certo?
E detalhe, está falando de que de reta ascendente, reta descendente, porque a gente está trabalhando com um modelo que é um modelo teórico ainda, onde as palhetas não têm, o número de palhetas é infinito, a gente não tem. Como é que fala? Deixa eu ver se tem um outro ângulo aqui. Esse aqui. Esse gráfico aqui. Picture screen. Certo? A gente não tem os efeitos reais aparecendo ainda. O ângulo beta 2, se a gente for dar uma olhadinha nele, tá? Só para criar as curvas aqui em cima. Tá? Aqui seria a curva teórica, né? Para esse ângulo beta 2 maior que 90. A curva real para ela seria uma coisa assim, ó. Ela vai decrescendo como uma parábola. Começaria daqui, por exemplo, e vai caindo. Tá? Uma retinha aqui, ó. Começaria, na verdade, uma altura até menor e viria aqui diminuindo. Certo? Essa aqui seria uma bomba, né, com uma curva do ângulo beta 2, por exemplo, menor que 90, mas porém real. Adoro o pente. Vou colocar em azul aqui. Curva real. E aí, me ajuda aí, né? Beta 2 menor que 90. Tá? Beta virou B aqui pra gente. Por uma curva, né? Por um ângulo de uma curva maior que 90, o que vai acontecer fatalmente vai ser uma coisa assim, ó. Ele começa, como o ângulo beta 2 eu fazer ficar negativo, né? Ele passaria aqui de um valor, ele sobe para depois vir diminuindo. Então, um comportamento esperado aqui, ó, de uma curva real, né? Para o beta 2 maior que 90. Certo? Aí o de 90 vai ficar praticamente igual, como se fosse que nem, né, esse beta 2 menor que 90. Né, que ele começaria aqui com valor reto, depois já vai diminuindo. Certo? Que não vai ter bomba que vai manter, né, esse padrão de vazão. Ela começa aqui e vai mantendo. A ideia é que, para ela, né, ela vai manter um pouquinho mais. Ela começa aqui ó, sem subir, né? Começa mais ou menos reto e vai mantendo. Alguma coisa assim, né? Estou exagerando um pouquinho essas curvaturas, né? Mas basicamente essa é a ideia. Na verdade, para ficar mais exato, seria assim, beta 2 maior que 90. Que coloca na proporção, tá? Curva real, beta 2 maior que 90, que esse maior que 90 favorece a vazão aqui para essas alturas menores. E aqui no meio do caminho, no verdinho, a gente teria ela em 90. Curva. Tá vendo, gente? É por isso que a gente pode acreditar em mais nada que a gente vê na internet, porque as técnicas de alteração, né, de imagens, vídeos, elas estão muito avançadas. Então, bastante atenção que vocês veem, escutam, leem.
Ele tem um senso crítico muito bom. Pode escrever curva de novo. Certo? As três curvas aqui sobre os gráficos, onde elas partem aqui de uma altura 2 sobre 2, né, sobre g gravidade, saem partindo aqui. Mensagens? Alguma dúvida? Vou para o nosso que não tem nada. Certo? Então, o problema todo que a gente vai ter para essa bomba aqui, com paleta maior que 90, é que a primeira ela sobe para depois descer. E esse subir para depois descer é um problema, certo, operacional. Porque nesse ponto aqui, de altura manométrica, por exemplo, a vazão mais baixa, eu tenho a mesma altura para duas vazões. Então, hora a bomba está aqui, hora a bomba está operando aqui, certo? E aí vai aparecendo sobre ela, né, sobre o eixo do rotor, etc., né, uma vibração original, basicamente de você. Hora tem muita vazão, hora pouca, que é a solicitação sobre o rotor e sobre o eixo dela, e logo a bomba como um todo, né, ela vai ficar oscilando. Você tem uma vibração em função basicamente da angulação, né, e o efeito que o fluido vai ter sobre ela. Então isso gera problema. O ideal é que a gente trabalhe, né, se for trabalhar com um rotor que tem uma bomba maior que 90 graus, né, do ponto, né, de máximo para a frente, ou seja, para vazões maiores, e não vazões aqui onde a gente vai ter dois pontos para a mesma vazão, ou dois pontos para a mesma altura. Sequência. Então agora aqui, ó, influência, né, do triângulo de saída. Conforme a gente vai alterando, né, esse ângulo aqui, ó, beta 2, olha o que vai acontecendo aqui com o triângulo, né? Com o beta 2 menor, vamos dizer assim, o beta 2 original, a gente teria alguma coisa assim. Na hora que a gente altera, né, o ângulo beta 2, por exemplo, a gente automaticamente também vai estar influenciando, né, qual vai ser o ângulo alfa 2, certo? E aí a gente vai ter, né, influência, né, sobre sobre os termos, daí qual vai ser o tamanho do CO2, qual vai ser o tamanho do U2 menos CO2, esse termo daqui. Mas se a gente for olhar em questão da vazão, o ângulo beta 2 aqui não tem muito efeito, certo? Sobre a vazão em si, certo? Porque a altura do triângulo pode ser mantida. Certo? Agora, quanto ao número finito de palhetas, na hora que a gente vai analisando isso, e a gente quer fazer a correção, o coeficiente que a gente usa para fazer ela é justamente o coeficiente do Pfleider, certo? Esse coeficiente aqui, ó, do Pfleider, leva em consideração basicamente isso aqui, ó, 1 mais 2, que multiplica esse psi, que é um valor experimental obtido nesse gráfico aqui, ó, certo? Onde os valores de psi estão entre essas duas curvas. Normalmente a gente pega o valor médio entre uma curva e outra para a gente ter segurança operacional em relação à previsão de tipo psi. E basicamente, né, dos diâmetros, ou do jeito que está aqui, dos raios, né, dos diâmetros de entrada e saída. Então, neste caso aqui, ó, quando a gente for adotar que o número de palhetas, né, não vai ser mais infinito, a gente vai ter uma influência, sim, na altura manométrica que vai ser fornecido pelo rotor. Certo? Aqui um caso bem específico, onde o diâmetro de entrada e o diâmetro de saída vão ser iguais. Aí, nesse caso, a equação do Pfleider fica só nesse formatozinho aqui, ó. 1 mais 8 sobre 3, que vai multiplicar o termo do psi sobre o z. Corta aqui o gráfico.
E aí a gente entraria, né, no efeito, né, da espessura da paleta. A gente falou que a paleta não tendo espessura, a área não vai ficar ocupada, né, pela espessura da paleta e o fluido vai poder escoar por toda a área, né, como se fosse a área lateral do cilindro. Muito bem. O que acontece é que se a gente começa a pensar em qual vai ser a área para poder escoar quando a gente tem uma paleta com espessura, o que vai acontecer é que, neste caso, o que vai acontecer? A, a largura vezes a altura aqui vai ficar menor para essa seção de entrada 1 aqui. Então, se essa, vamos dizer assim, se essa área diminuiu, o que vai acontecer é que a velocidade com que o fluido vai escoar aqui, para manter a mesma vazão, ela teria que aumentar. Certo? Então, é como se a velocidade na entrada aqui do fluido, em função da área, para poder manter a mesma vazão, tivesse que aumentar essa velocidade. Se o que a gente mantiver foi efeito da vazão, se o que a gente mantiver for efeito da velocidade, for efeito da velocidade, o que a gente vai ter vai ser uma vazão menor. Certo? Então, o que acontece? Considerando o corte, que no ponto zero, né, ele está situado imediatamente antes do fluido entrar no rotor, está fora da influência da contração da área, certo? No ponto 2, no ponto 1 um específico, né, imediatamente após a entrada no canal do rotor. No ponto 2, a gente vai ter um ponto imediatamente antes da saída do canal, e no ponto 3, uma outra corrente que vai estar logo aqui na saída do rotor, certo? Mas já fora. Então, sendo assim, o que a gente vai ter? Inicialmente, analisando na entrada do canal, o que a gente vai ter aqui? Vai existir uma certa vazão, uma certa velocidade do fluido aqui, nessa região de entrada, que a gente chama de C0, certo? E uma velocidade que na saída, após a contração da área, vai ser o C1, certo? E aí o que vai acontecer? Essa velocidade do C1 aqui, ele é dependente da espessura da paleta, certo? Então, a partir basicamente do balanço de massa que a gente vai ter no escoamento com a paleta e sem a paleta, ou com a paleta com espessura e ela sem espessura, seria o seguinte: a vazão, se ela for dada para a gente em função do CM0, certo? Em função do passo que vai existir entre as palhetas, né, a altura da seção, a largura da seção por onde o fluido vai poder escoar, né, que seria no plano perpendicular aqui o desenho, certo? E o Z seria o número de palhetas que a gente teria. Então, para cada uma delas, a gente teria, né, uma pequena área ocupada que ele está chamando de sigma. Esse sigma para a gente é basicamente espessura, né, dividido pelo seno do ângulo beta 1. Certo? Enquanto o passo entre as palhetas seria basicamente dado em função do perímetro que a gente teria do círculo como todo, dividido pelo número de palhetas. E a gente teria o perímetro, né? Quanto daqui para cá a gente teria. Certo? E detalhe, essas palhetas normalmente elas são descritas em função da espessura máxima que ela vai ter naquela seção, seja de entrada, seja de saída. E daí como que ficaria o desenho do triângulo de velocidade? Para uma condição onde a gente não teria as palhetas, a velocidade do triângulo seria... se a gente tivesse, né, palheta sem espessura, a velocidade que a gente teria por escoamento seria essa velocidade que a gente está chamando de CM1, certo? Mantendo o mesmo diâmetro das palhetas e a mesma espessura de rotor. Se a gente analisa, né, um rotor com alguma espessura na parede, o que vai acontecer para a gente é que, quando a gente leva em consideração essa espessura, a vazão vai cair, vai diminuir, certo? De tal forma que é como se o termo do C1 diminuísse em altura. Certo? E para a gente fazer uma relação entre essa vazão que vai ter entrando
real, entre aspas, né, CM0, e essa vazão CM1, que seria uma vazão ideal que a gente usa, né, esse fator de correção aqui, ó, μ1, certo? O triângulo de saída, a mesma coisa. A gente vai ter, né, uma condição de infinitas palhetas e elas sem espessura, a gente teria um W2. Por uma condição onde a gente vai ter já palhetas definidas, etc. E a vazão já não passa por toda a área, aí é como se a gente tivesse uma velocidade menor para aquele escoamento, então a vazão cairia, certo? E aí isso é uma altura menor. Então os triângulos ficam muito parecidos, certo? O que interessa para a gente vão ser as áreas. O fluido vai acabar escoando a entrada para que essas equações aqui, que vão ser equações de saída, consigam chegar no resultado. Então eu preciso primeiro coletar os dados para a região de entrada, para poder utilizar essas condições aqui, essas equações, chegar nas condições de saída reais. Tá? Ou pelo menos bem próximo do real. E a gente viria para o nosso primeiro problema, certo? Onde nesse caso aqui, esse problema nenhum, ele dá para a gente uma bomba radial e sempre falar bomba radial centrífuga para a gente é o ângulo beta, perdão, o ângulo alfa 1 para a gente vai ser 90, certo? E que informações que ele dá para a gente? Ele dá o diâmetro de entrada, D1, dá o diâmetro de entrada, D2, dá a espessura do rotor que ele descobriu, ou que ele está trabalhando aqui, tendo 2 centímetros. A espessura desse rotor para saída vai ser 1,4, então essa redução aqui é esperada mesmo. O ângulo beta 2 para ele vai ser de 30. A eficiência hidráulica para ele vai ser de 0,8. O número de rotações para essa bomba vai ser de 1.500 RPM. A vazão que ele está fornecendo para a gente, o que a bomba vai fornecer, vai ser de 40 litros por segundo. E por isso a altura manométrica que a gente vai ter vai ser de 9 metros. Tá? E ele pede para a gente determinar tanto o triângulo de saída, ou tanto o triângulo de entrada quanto o triângulo de saída, e para a gente achar, né, qual que é a altura manométrica teórica, qual que é a altura para um infinito de palhetas, para um infinito de palhetas, e qual seria para a gente, né, o coeficiente de Pfeiffer. Então, bora fazer esse exercício. Aqui é o primeiro exemplo para a gente, que é um monodimensional. É o mesmo enunciado, tá? Só coloquei ele mais bonitinho aqui. Ó. Então tem uma bomba radial centrífuga, ela está operando com 1.500 RPM. Certo? Eficiência hidráulica de 0,8 aqui, ângulo de 32 por beta 2, as larguras aqui conferem, os diâmetros aqui conferem, é o mesmo exercício. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente faria o desenho, né, desses triângulos. Então, fiz aqui o desenho do triângulo de entrada, fiz aqui o desenho do triângulo de saída, colocando, né, quais vão ser essas velocidades, o C1, o W1, o U1, o C2, o W2, o CU2, o U2, o U2 menos o CO2. Então, eu deixei, né, isso aqui bem descrito, coloquei lá as velocidades aqui em todos os pontos certinhos, os ângulos todos certinhos, para a gente começar a acostumar, né, a trabalhar esse tipo de problema. E aí, ó, vem a parte que normalmente é de graça em todo exercício. Tá? O que ele fala para a gente? Já que ele deu a rotação e deu o diâmetro, ele deu basicamente para a gente as velocidades o1 e o 2. Tá? Porque o 1 é basicamente a velocidade angular vezes, né, o raio. Então, se a gente pega essa velocidade angular, multiplica ela por 2π sobre 60, a gente pega ela, né, e transforma ela de alguma coisa que é ângulo ou radiano por segundo, e a gente chega nela, né, me fala, para a gente poder trabalhar com ela em RPM, certo? Que normalmente a informação que vai ser dada para a gente em rotação da bomba já vai ser em RPM, tá? Tanto comercialmente quanto a maioria dos exercícios. Então é só para fazer essa transformada. A gente vai ter radiano por segundo, a gente entra com esse π sobre 2,
2π sobre 60, para a gente poder trabalhar com essa rotação aqui em radiano, que a gente dispensa o uso de unidades, certo? Então, fazendo a conta para a gente, vai ter π vezes 0,1 metro, isso vai dar 1.500 dividido por 60, é 7,85, certo? E com esse 7,85 com velocidade U1, eu vou utilizar ela dentro desse triângulo, está aqui calculado, para eu poder achar, né, qual que vai ser para a gente esse valor do CM1 e do próprio C1, tá? E como a gente vai fazer? Basta olhar o ângulo, né? Já que eu tenho o ângulo beta, o ângulo beta 1 aqui, ó, que eu fazer, eu pensar, poxa, a tangente do beta 1 é o termo do CM1, né, dividido pelo 1. Então, se eu pego o 1 e divido ele pelo CM1, eu vou ter para a gente qual vai ser a velocidade lá do CM1. É uma possibilidade, tá? Outra possível, que foi o jeito que a gente fez, a gente pegou basicamente a vazão e dividiu ela pela área, que é π diâmetro 1 vezes a espessura, fazendo essa continha para a gente, e chegou lá em os 40 litros por segundo, que foi informado para a gente, transforma isso aqui de metros cúbicos por litro, certo? Antes de fazer a conta, vai chegar na velocidade por cm1 de 6,37 metros por segundo. E aí, com base da gente ter o CM1 e o termo do 1, a gente já pode calcular quem que é o W1, que é o CM1 vezes o 1. Aí, fazendo as continhas, né, separando os valores, vai achar 10,11 metros por segundo, certo? Esse é o W1. E aí, ó, o ângulo beta 1, que a gente não tinha, na verdade, o que foi fornecido para o exercício beta 2, a gente pode calcular aí como sendo basicamente, né, o arco tangente de quem? Do CM1 dividido, né, pelo Ni, esse W1 aqui. Quando a gente fizer essa continha, a gente vai achar um número. Lembrando que aqui, ó, na hora de fazer essa continha, a calculadora para a gente tem que estar em graus, para a gente poder chegar no valor aqui em graus. Se ela estiver em radiano, eu vou chegar aqui em um ângulo que vai ser radiano por segundo, tá? Então, bastante atenção na unidade na hora de a gente trabalhar esse arco tangente aqui. Na verdade, sempre que a gente estiver trabalhando com ângulos, aí atenção, né, para a unidade que o seu calculador está trabalhando, para não errar. O triângulo de saída, onde ele quer que a gente calcule também, a gente vai começar pelo mais simples, que é o U2, que ele vai ser π vezes o diâmetro 2 vezes o número de rotações sobre 60. Então, a expressão já prontinha aqui, só substitui os valores, vai achar 1.570, e esses 1.570 aqui, ó, perdão, 15,70 metros por segundo, a gente vai deixar ele reservado aqui como sendo o nosso U2, o total. E aí agora a gente faz o cálculo, né, do CM2 em função da vazão. Ele vai ser vazão, né, dos 0,04 metros cúbicos por segundo, dividido pela área, que é π diâmetro 2, né, vezes a largura, que é 0,014 metros aqui. Tá? A espessura, perdão. Então, fazendo a continha, a gente vai obter 4,55 metros por segundo. E esse 4,55 agora a gente vai usar para fazer o cálculo desse pedaço aqui, ó, que é o 2 menos o CO2. A gente vai basicamente trabalhar ele como sendo, ou junto, né, do CM2, que seria esse valor aqui, que a gente já sabe, né, quanto que vale, certo? Dividido pela tangente do beta 2. Então, beta 2 está aqui, aí eu teria aqui esse cateto com o CM2 como cateto oposto, esse aqui como cateto adjacente. Passo, né, o CM2 para um lado, passa a tangente para o outro lado, e a gente chega aqui numa relação onde o 2 menos o CO2 vai dar 7,88, certo? E esse 7,88, se a gente somar ele, ou se a gente subtrair ele do termo do 2, seria esse aqui, a gente vai achar 7,82, e uma vez que a gente pegar esse cateto aqui, ó, de baixo, esse aqui de cima, a gente pode calcular de novo, né, qual seria o cateto do CM2. Aí nesse caso a gente teria chegado em 7,88 e 7,45, eleva esses dois ao quadrado, soma, e acha que para a gente 9,81,
como sendo o termo, né, do W2. Professor, é muita conta. Muita conta aqui é porque ele pediu para a gente calcular, né, os triângulos de velocidade. Então, a gente está calculando cada um dos ângulos, cada uma das velocidades, tá? Para que caso caia algum outro problema, onde não precisa calcular tudo, você sabe, pelo menos, né, onde a maioria dos caminhos vai estar levando. Então, no caso do CM2, por exemplo, eu posso calcular ele em função do ângulo α2, posso calcular em função do CM2, se a gente já calculou, dividido pelo CM2. Aí, nesse caso, a gente pegar a arco tangente do C2, do CM2 sobre o CU2, aí, neste caso, a gente vai dar... vai chegar num valor de 30,02 aqui no finalzinho, com essa tangente do α2, e aí eu pego, né, para calcular o CM2, ou o CU2, o C2, por exemplo, eu pego esse termo aqui, que é o CU2, multiplico, né, por esse termo aqui, que vai ser para a gente o CM2 igual a 4,55. Na hora que a gente fizer essa continha aqui, ó, a gente vai achar que o termo do CE2 ele vai dar 9,05 metros por segundo. E aí, uma vez que a gente terminou de calcular todos os ângulos, todos os catetos do triângulo de velocidade, ótimo. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? A nossa letra B, nós vamos pegar e tentar calcular a altura manométrica aqui em função dessa expressão. No caso, a gente precisaria, né, do termo do CM2, que é igual a... que chama? Aos 4,55 aqui, pegaria o 2, que são os 15,7 aqui, a gravidade que está aparecendo, tangente do ângulo β2, e aí, uma vez que isso aqui, 12,15, essa vai ser a nossa altura manométrica com um número infinito de aletas. Se a gente quisesse chegar nessa altura manométrica com um número finito de aletas, a gente precisaria fazer a correção pelo coeficiente do Pfleider, certo? Só que não vai ser o caso, porque ele forneceu para a gente qual que era a altura manométrica e qual que era a eficiência isentrópica. Então, por um caminho mais curto, ele chega aqui e fala o seguinte, olha, minha altura manométrica teórica, por número finito de aletas, ela vai ser a altura manométrica dividida pela altura manométrica aqui. Altura manométrica dividida pela eficiência hidráulica. Na hora que a gente fizer essa continha aqui, a gente chegar em 11,2 metros, e esse 11,2 metros, se eu substituir ele dentro dessa expressão do Pfleider aqui, onde a altura manométrica teórico no infinito de paletas, né, dividido pelo número manométrico, vai dar para a gente um certo valor, e no caso ele achou para a gente 11,12. Ou seja, em questão de vazão e altura, o combinado, né, do ideal, ele é 12% a mais do que o real. Certo? Então, esse efeito da idealização, a gente erra 12%, 15%, às vezes mais. Certo? Alguma dúvida nesse exercício aqui? Sem dúvidas também? Por enquanto, ok. Então, aproveita que a gente já tem 20 minutos, vamos para o segundo exemplo. É basicamente um monte de equação, certo? Algumas já são bem práticas para a gente, outras a gente tem que dar uma olhadinha no triângulo para a gente relembrar elas, mas é trigonometria de triângulo simples, tá? É seno, cosseno, tangente e ângulos conhecidos. Opa, tá abrindo coisa aqui que não devo. Era aqui que eu queria ir. Quero ir aqui já para o segundo exemplo que a gente vai fazer. Então aqui, ó, que vem falando para a gente. Tem uma bomba centrífuga que ela está operando a 1150 RPM em uma instalação cuja altura manométrica é de 35 metros. Essa
características construtivas dessa bomba vão ser dar os dois diâmetros, né, um de entrada e saída, as duas larguras, um de entrada e de saída, o valor dos ângulos beta 1 e beta 2, o valor da espessura SM1, a gente vai ter em outro, e da espessura, aqui é a espessura da palheta, tá? Aqui na região de entrada com 8 milímetros e na saída ela vai estar com 8 milímetros. Então dessa vez a gente vai ter palhetas, elas vão ter espessura e ele informa para a gente qual que é a eficiência volumétrica, qual que é a eficiência mecânica, qual que é o número de palhetas que a gente vai ter por rotor. Então a primeira coisa que ele pede que a gente encontre é justamente a vazão recalcada. Então dessa vez ele não pediu que a gente encontrasse todas as grandezas de velocidade no triângulo, mas que a gente seguisse, né, calculando, né, a primeira parte da vazão. Tá? Então, para trabalhar isso, primeira coisa para a gente, uma vez que a gente tem a rotação, tem o diâmetro de entrada, a gente calcula o U, vai dar para ele, né, 10,84 metros por segundo. Com base nisso que a gente calculou aqui para o U1, a gente vai avaliar o termo do CM1 basicamente em função de quem? Já que o triângulo de entrada a gente vai ter este ângulo aqui igual a 90, então eu vou pegar esse termo aqui do 1 e vou descrever ele basicamente em função do termo do CM1, né, dividido pela tangente, né, do beta 1. Então vai ser o cateto oposto que está aqui sobre o cateto adjacente que está aqui. Eu pego a tangente, passo para cá, o termo do C1, CM1, eu pego esse 1, passo para cá simplesmente, né, e multiplico. Que aí eu vou ter o 1 que a gente conhece, L10,84, a tangente do beta 1, certo? Que foi dada para a gente. O beta 1, no caso, ele vale 18 graus, então vai fazer com que o CM1 para a gente valha 3,51 metros por segundo. Esse CM1, para eu poder corrigir essa velocidade, já que as palhetas vão ter espessura para a gente vai pegar o fator de correção, que é uma relação entre o CM0 e o CM1. Ou seja, vai ser 1 menos a espessura da palheta vezes o número de palhetas, dividido por π vezes o diâmetro vezes o seno da palheta, ou seno do ângulo beta 1 para a palheta na região de entrada. Então, substituindo os valores, onde a espessura é de 8 milímetros, está aqui, o número de palhetas é 8, e aí, etc., que conta aqui embaixo, a gente vai calcular um fator de correção que vai dar 0,63. Esse 0,63, a gente vai multiplicar ele pelo valor do CM1 para a gente poder chegar no valor do CM0. Então, o CM0 ele é inferior ao termo do CM1, mas ele está correspondendo a uma vazão real agora. Tá? E com essa vazão real, e com essa velocidade para vazão real, a gente pega a área, que é a área de entrada, então continua com o seno π, o diâmetro 1 e a largura B1, vezes o CM0, certo? O fato da gente estar trabalhando a área inteira e não a área menos as espessuras é porque a gente fez a correção pelo esse Ni1 aqui, ó, que ele está ali justamente para avaliar esse efeito da contração da área. Então, é justamente o que a gente usa. Então, chegaria no CM0, que ficaria menor. E fazer a continha, a gente pegaria π, o diâmetro de entrada, a espessura de entrada, vezes a velocidade do CM0, acharia uma vazão de 0,48 metros cúbicos por segundo. E essa vazão aqui é o que vai permitir que a gente encontre o termo da letra B, que é a altura manométrica. Porque, em função das coisas que ele deu para a gente vai poder calcular, né, quem seria o CM3, baseado basicamente no fator de correção 2, que leva em consideração o CM3 sobre o CM2, que é 1 menos a espessura da palheta que a gente vai ter na saída, vezes o número de palhetas sobre 2π, o diâmetro de saída e o seno de saída. Quando a gente fizer as continhas, substituir, a gente vai achar para o Ni2, né, o valor de 0,84 e a gente vai utilizar ele para poder calcular qual vai ser o CM3, certo? A vazão eu já conheço, a área de saída eu conheço, então eu calculo primeiro o CM3, que seria na saída após sair do rotor,
certo? Fazendo a continha, a gente vai achar 2,01 metros por segundo. E na hora que eu aplicar o fator de correção, que neste caso aqui vai estar dividindo para a gente o CM3, a gente vai achar um CM2 que vai dar 2,39 metros por segundo. Esse CM2 a gente usa um triângulo. Tá? E com base nele, e com base no CM2 e com base na rotação do 2, que aí eu pegaria π, o diâmetro, a rotação, e o 60, que deixaria 22,38, a gente calcula qual seria a altura marométrica teórica para um infinito de paletas. Que eu só vou depender de quem? Do CM2, cotangente do beta 2 e do 2. Substituindo as expressões, a gente vai achar uma altura manométrica teórica que daria 38,05 metros, tá? E se essa é a altura manométrica teórica, o coeficiente do Pfleiter para o número de paletas que a gente vai ter, que são 8, e como é que fala? O ângulo beta 2, que é de 20, certo? Então, o número de paletas seria o termo do Z, entraria aqui embaixo, dividindo o termo do psi, e o termo do psi ele vem da tabela. Da tabela não, perdão. Ele vem dessa figura aqui. Como o ângulo é de 20, a gente tem aqui ó, os valores válidos para ela. Deixa eu dar um picture screen para ficar mais fácil. Tá? Ângulo de 20 graus. A gente chega aqui ó, com uma retinha. Então, beta 2 igual a 20. Vou trocar a cor e a espessura, tá? Vermelho. Menos espesso. Fica fininha. Aí. Certo? O que a gente vai fazer? Possibilidades, tá? A gente pode pegar o valor médio, o valor que está entre as curvas. A gente pode pegar os extremos e dividir por 2. Nada mesmo. Acima, vou desfazer aqui. Fica exatamente aqui no ponto. Ok, agora ficou certinho. Aqui ficou praticamente aqui também. E aí vamos colocar os valores. Com vermelho também. Esse daqui, por exemplo, primeiro em preto. Aqui para a gente, de 0,709 tem 0,8. E aqui no meio do caminho a gente teria 1. Certo? Este daqui, ó, se a gente for pegar bem aqui no iniciozinho, ele seria mais ou menos, né? Ele teria um limitezinho, ele seria aqui, ó, pra gente. E seria para a gente um 0,81 mais ou menos, certo? Este outro que está aqui, ó, ele passou de 0,9, não chegou ainda na metade, né, que seria 0,95, então alguma coisa entre 0,94, 0,93, 0,93 mais ou menos. Então o que a gente faz? Pega esse valor aqui e divide por 2. Para a gente fazer a continha, para esse ângulo de 20 graus. Então, o valor do psi para a gente, ele seria, opa, não, isso não, calculador aqui, 0,81 mais 0,93 divide 2, dá 0,87 aproximadamente, tá? Então, é uma maneira da gente optar, ou então a gente poderia vir aqui, ó, entre essas curvas, pegar mais ou menos o valor do meio.
Tá aqui, ó, depois do... Mais ou menos aqui no meio, tá? Tá depois do 0,85, um pouquinho para cima, é mais ou menos 0,87 também. 0,86,5, depende de como que a pessoa está lendo. É a paciência que ela tem para poder avaliar isso aqui. Mas próximo disso. E no nosso exercício 2, o que a gente teria, né? Que eu peguei lá como 0,96. Oi? Esse termo do psi. 0,87. Ah, putz. Já vi tudo. Aqui o ângulo beta 2 é 20 e do exercício era... Era 20 ou era 30 que estava lá? Não, era 20 mesmo. Entrei com um valor aqui trocado, tá? Eu entrei como se fosse de 30 graus. Né? Por isso essa bobagem aqui. Eu dei uma titubeada, tá, gente? Era para ser 0,87 aqui, eu coloquei como se fosse 0,96. 0,96 seria aqui, ó. Pro ângulo de 30. Tá? Confundi, acabei colocando a solução aqui trocada. Bom que eu refaço e fica mais bonitinho. Certo? E refazendo essa continha aqui, a gente chegaria no valor do coeficiente do Pfleider, né, que aqui, ó, tanto na expressão da função do raio, mas a gente multiplica por 2, o raio ele acaba virando diâmetro, né, fica um 4 dividindo no numerador e no denominador, que acaba cancelando. Então, tanto faz trabalhar diâmetro quanto raio, uma expressão que está na mesma. Então, pegaria lá a razão dos diâmetros, né, o diâmetro de entrada, diâmetro de entrada dos diâmetros de saída, certo? Aqui seria o 0,87, e aí a gente acharia um multiplier que daria menor um pouquinho que 1,31, certo? Mas o que a gente faria? Com esse número do Pfleider aqui e o valor da altura manométrica teórica no infinito de palhetas, que esses 30,85, a gente chegaria aqui, ó, e calcularia qual seria a altura manométrica teórica. Agora, para o número de palhetas, que é finito. Tá? E com base nessa altura manométrica finito de palhetas, a gente chega e divide essa altura manométrica teórica, né, pela altura manométrica que a gente veria, né, real na instalação. Que ele fornece para a gente como sendo de 25 metros. Na hora que a gente divide isso pelos 29,5, a gente vai achar uma eficiência hidráulica de 0,88. Como ele deu também a eficiência mecânica e a volumétrica, a gente multiplica pela hidráulica e vai chegar numa eficiência para essa bomba de 0,55. Tá? E aí, pequeno deslize meu aqui nesse conhecimento de psi aqui. Eu fiz para ele como se fosse 30, mas era para ser 20. Tá? Depois eu conserto e coloco para vocês. Ele corrigido. Alguma dúvida nesse exercício, gente? Dúvidas? Professor, Ah, nesse exercício não tem não, tem só uma dúvida no relatório para entregar hoje. todo mundo fica com dúvida, não só no relatório, cara. Na hora de passar a aula de relatório, ninguém tem dúvida no relatório em si. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu respondo sim, qual que é a sua dúvida? Seguinte, eu consegui achar, eu calculei as equações da bomba 1, da 2 e da Aham, associação em série. Agora eu estou com muita dúvida para fazer o gráfico da bomba em paralelo. beleza. Onde eu achei que ia ser mesmo. É de paralelo que dá trabalho, em série é fácil. Mas em paralelo, o que você tem que fazer? Você tem que achar para as duas bombas quais vão ser as vazões que têm as mesmas alturas. Ó, mecatrônica aqui. A associação.
Vai no gráfico aqui, ó. O que acontece? Você vai ter a expressão da bomba 1, vai ter a expressão da bomba 2, certo? Cada um desses y aqui é a altura. O que você vai fazer? Vai procurar para diferentes alturas, né, quais vão ser as vazões que você vai obter. Então, por exemplo, para a altura 0, você colocaria um 0 aqui, um 0 aqui, qual que seria a vazão por Bhaskara, né, que daria a mesma altura para a bomba 1 e para a bomba 2, certo? E aí, uma vez que você calcula para a bomba 1 e para a bomba 2, né, você vai achar, basicamente, né, vazões vão ser negativas, você vai descartar elas, vazões vão ser positivas, você vai aproveitar, tanto para a bomba 1 quanto para a bomba 2, para cada uma das diferentes alturas. Na hora que você fizer isso, você vai fatalmente pegar essas alturas que está pegando com 1, 2, 3, 4, 5, qualquer coisa assim, e vai pegar as vazões, né, positivas que você encontrou para a bomba 1, para a bomba 2, para poder plotar o gráfico, certo? Porque tem que ter a mesma altura e a soma das vazões. Então, a mesma altura para a bomba 1, mesma altura para a bomba 2, com a vazão que você vai ter aqui. Possibilidade gráfica de você fazer. Ó, tá vendo onde está cortando aqui essa curva da bomba 1 e do bomba 2? Então, para a curva de 4, como é que fala? Para a altura de 4, como é que fala? De 4 metros de coluna de água aqui, por exemplo, né? Quilograma força centímetro quadrado, enfim. 4 metros de coluna de água mesmo. A gente teria essa vazão aqui, que daria mais ou menos uns 12, essa vazão aqui, a gente teria mais ou menos uns 23, 24, certo? Seria só posicionar aqui em cima, não daria o ponto. Aí eu pego essa vazão, somo com essa vazão, vai me dar a vazão da... Como é que chama? Da associação. Então é basicamente somar as vazões para as mesmas alturas. Tá? Não tem mistério, não. Deu para pegar? Não, professor, a teoria do negócio eu sei. Eu estava apanhando aqui é do Excel, porque, por exemplo, se fosse manualmente, é fácil, você vai somando e vai desenhando o gráfico, né? Aham. Não, e Agora, a parte matemática é o quê? Você criar a curva de tendência, certo? E aí o que você faz? Pega essa curva de tendência e usa Bhaskara. Isso aqui, ó. Termo do B mais a raiz de B ao quadrado, que multiplicar menos o termo do C. Lembrando que o C para a gente, ele vai ser este valor aqui, por exemplo, ó, o 5,0076, né? E eu vou pegar este valor que eu coloquei para a altura e passar para o outro lado. Então, ele entra com um zero negativo para esse, ele entra com menos 1 aqui, ele entra com menos 2 aqui e por aí vai. Certo? Que aí se encontram, né, as vazões para as alturas que a gente precisa. Então é Bhaskara. Que aí depois você achar essas duas vazões aqui, ó, você vai somar elas, certo? E elas correspondem a essas alturas aqui para quais você supôs o valor. Certo? beleza. Tipo isso, que nem. Agora foi? Professor, eu estava com essa dúvida mesmo, mas eu consegui fazer o gráfico da associação paralelo teórico. Minha dúvida era só a questão do ponto ali. Como é que eu posso falar? Tem um ponto, né, que ficou com vazão alterada. Bom. Isso, Então, aquilo ali também. foi na hora que o pessoal tava fazendo a transcrição, né, eles colocaram aqui, por exemplo, 12,20. Não, mas com era que 22. minha dúvida era só sobre a associação teórica, que, por exemplo, a sua mesma, eu vi que ela não encosta na vazão zero. Ela começa a partir da vazão 25, ao redor desse número, entende? 20, por aí, a paralela teórica. Não tem problema, não. Não tem problema não. É porque se for, como é que fala? Se for uma associação maior que essa, a altura da bomba, né? E a vazão vai ser tudo da bomba 1. Perdão, tudo dessa bomba aqui da altura maior. É a bomba 2 pra gente, eu acho. Entendi, então. Tá como Entendi. 2, mas aqui tá como 1, mas é a 2, tá? Tá trocado o índice de uma para outra. Certo? Porque ele continuaria seguindo aqui a bomba 2. Certo? Não, sem problema, então. Operando em bloqueio para essa altura manométrica maior que 5 aqui que a gente está mostrando. Certo? Entendido, professor. Obrigadão. Não, nada. Não é isso, gente. Vamos parar as gravações. Por aqui.